O CNN 360, nessa cobertura especial com o auxílio inestimável do Márcio Gomes, tem a honra de receber o Walter Casagrande, esse gigante, e um outro gigante da história do nosso futebol, o técnico Felipão. Felipão, um prazer ter você aqui no 360, pena que num dia tão difícil. Eu vou jogar a bola para o meu parceiro de bancada, Márcio Gomes, técnico da seleção, um dos grandes técnicos da seleção dos nossos tempos. Cenas memoráveis vivemos também com o Felipão. Está com você, todo ouvidos. Felipão, é um prazer ter você com a gente mesmo, e a gente sabe que o dia deve ser muito difícil para quem gosta de futebol, para quem vive do futebol. E certamente, como o Casagrande disse, a primeira lembrança que ele tem de futebol, de Pelé, em 1970. Eu queria saber de você, qual foi a primeira lembrança que te veio à cabeça quando veio essa notícia da morte de Pelé? Qual é a primeira lembrança que você tem do rei do futebol na sua vida, no seu gosto pelo esporte? Felipão, boa tarde. Boa tarde. A primeira lembrança que me veio foi de um jogo, ainda jovem, assistindo o Pelé jogar contra o Grêmio Futebol Porto Alegrense no antigo Estádio Olímpico, em que o Santos jogava contra o Grêmio. E a segunda lembrança, a mais especial, foi quando eu tive o contato direto com ele, junto com os jogadores na seleção pentacampeã em 2002, em que ele teve um contato conosco muito fácil, muito leve, passando uma mensagem muito tranquila, de alguém que conhecia muito e que sabia que aquele momento era importante para os jogadores e que eles iam fazer o seu melhor com facilidade como ele fazia. Compartilhando a experiência mesmo, compartilhando essa vivência e que como ninguém conhecia, especialmente numa final, especialmente em decisões, é isso? É isso, ele passava a mensagem, passou a mensagem aos nossos atletas de 2002 de uma forma tão simples, tão tranquila, que parecia que aquilo iria fluir naturalmente, sem que se a gente ficasse preocupado, sem que houvesse uma ideia de dificuldade. Aquilo iria fluir ao natural, e foi aquilo que aconteceu no jogo. E depois a gente viu a forma como ele tratava os jogadores e como ele era tratado pelos jogadores. Felipão, a gente está aqui no estúdio também, a Dani, a gente está com a tela dividida aí, a Dani aparece em Brasília e Walter Casagrande está aqui no nosso lado, aqui no estúdio em São Paulo. A gente tem uma foto do Casão com o Pelé e eu não sei se a gente consegue mostrar essa foto agora, até para a gente dividir ainda mais essas lembranças, dividir essas recordações que esses craques do futebol que estão participando da nossa cobertura, Felipão e Casagrande, têm com o rei do futebol. Aí está. Você lembra dessa foto? Foi em 82 isso aí, Casagrande? Não, essa foto foi em 85. Esse dia era véspera do jogo contra o Paraguai nas eliminatórias. A chave era Brasil, Paraguai e Bolívia era a chave de 3. O Paraguai tinha um grande time e de repente aparece o Pelé no campo. Eu tinha feito 2 gols contra a Bolívia e aí ele veio conversar com todo mundo, eu estava numa rodinha, ele veio falar comigo porque o primeiro programa esportivo que eu fui, quando eu voltei para o Corinthians, que eu era com 18 anos, eu fui para o Caldense e depois eu voltei em 82 e fiz 4 gols na estreia e fui chamado para vários programas e eu fui na TV Cultura, que tinha um programa de segunda à noite, fui convidado para a TV Cultura. E eu fui, cara, mas quando eu cheguei lá, eu dei de frente com o Pelé. Cara, eu ainda era muito novo, eu estava me acostumando a estar do lado do Sócrates, né? Nunca imaginava ainda encontrar... Claro, imaginava ver o Pelé, mas mais pra frente, não sabia em qual situação. Porque eu idolatro os meus ídolos, né? Quando eu jogava contra os caras, eu ia lá e trocava a camisa dos caras. Quando eu vi de frente o Pelé, naquele estúdio da Cultura, cara, eu fiquei gelado, eu não sabia o que eu podia falar, como que eu ia chamar o cara. Ele veio conversar comigo, o que eu ia falar? Pelé, rei, senhor Edson, senhor Pelé, qual era o contato que eu ia ter? Foi a primeira vez que eu tive contato com ele e essa foi especial porque foi um jogo de seleção brasileira. Tive outros contatos com ele, tem até uma camisa, posso mostrar? Claro, claro.
Vou Então, pedir para encher a tela aqui quando for possível com a imagem, para a gente ter ela grandona, mostrar só o casão. Essa camisa é a número 8, que eu joguei com ela em 86. Essa camisa eu entrei em campo em 86. E aqui, na frente, está a assinatura bem grande do Pelé, tem Clodoaldo, tem Edu, tem Ado, mas ele gravou um vídeo. Ao Casagrande do amigo Pelé. O dia que ele assinou, ele gravou um vídeo e me mandou. Foi assim, eu pedi para uma amiga levar a camisa para pegar a assinatura dos tricampeões, né, lá de Santos. E o Pelé foi muito rápido, muito fácil, gravou. Ele me ligava às vezes, eu estava às vezes com o Galvão, jantando, aí ele mandava mensagem, fala pro Galvão que fui eu que ensinei ele a comentar futebol, sabe? Aquela brincadeira que ele era muito amigo do Galvão, ele gostava de fazer essa provocação de que ele que ensinava, ele falava muito isso pra mim, você aprendeu direitinho, tudo que eu te ensinei você aprendeu. Então, cara, ele é uma pessoa muito agradável, muito alegre, muito divertida. Deixa eu puxar aqui um pouco, eu quero falar com o Filipão. Filipão, hoje, claro, né, você tá com 74, certo? 74, anos, décadas, né, como treinador nas costas, olho treinado para reconhecer um bom talento, um grande futuro. Eu vou voltar a citar essa crônica do Nelson Rodrigues, que eu tive a felicidade de ler para pesquisar, para me preparar um pouco para fazer essa cobertura que eu sabia que seria longa, quando o Pelé foi hospitalizado 2 meses atrás. E ali é o Nelson escrevendo, assim, uma página, meia página, sobre uma final que o Santos disputou. O Pelé tinha 18 anos e que ele disse que não tinha como falar sobre aquele jogo sem falar só do Pelé, porque o cara mostrou ali aos 18 anos e ele crava, ele cunha ele é um rei do futebol. Hoje você teve a felicidade de ver o Pelé jogar ao vivo, né, Filipão? Assim, o que naquela época, já com tudo que você tem de estofo hoje, de olhar treinado e de saber isso vai ser grande, esse cara vai ser gigante, o que fazia dele alguém tão indefectível, alguém tão fora do padrão, fora da curva, para aos 18 anos alguém chegar, alguém que era louco por futebol, como o Nelson Rodrigues, chegar e cravar, esse cara é rei, ele corre com a bola como quem sabe que tem um manto vermelho sobre as costas. Tudo. Porque nós temos, depois de Pelé e antes de Pelé, tivemos grandes jogadores, tivemos jogadores de que alguns até podiam ser comparados a Pelé, foram comparados ao Pelé, mas nas valências esportivas, nós como técnicos, quando olhamos um jogador, tem 9 virtudes, uma deficiência, tem 6 virtudes, uma deficiência, algumas coisas assim, o passe, o cabeceio, o controle de bola, a visão, uma série de detalhes. O Pelé tinha 10 em 10. Essa era a diferença do Pelé. O Casão, que saí com vocês, era um excelente jogador, espetacular. Mas se fôssemos fazer todas as valências equilibradas, o Casão podia ter 9 em 10. Mas 10 em 10, só o Pelé vai ter e ninguém vai conseguir igualar. Márcio? E que características você destaca do Pelé? Você como treinador, você que, como a Dani falou, olha para um jogador, sabe se ele é bom, sabe se ele não é, reconhece as potencialidades, dá a nota de 9 a 10, de 8 a 10, de 0 a 10, particularmente se fosse comigo, mas no que você reconhece? Pelé é um craque e que características ele tinha em campo para ser um craque, para ser rei? Ele tinha algo que a maioria dos jogadores possuem, mas não tão equilibradamente como o Pelé possuía: visão. Ele sabia o momento de dar o drible, ele sabia o momento de finalizar, ele sabia o momento de se posicionar diferente do zagueiro numa bola jogada para a área. Ele tinha uma qualidade, um dom de olhar estava sempre olhando para o lado para ficar desmarcado. Ele era um jogador completo em todas as qualidades. Então, se a gente fosse apontar só uma, seria o mínimo possível. Todas as qualidades que um atleta profissional precisa ter para ser o rei, ele tinha.
E é incrível como... Casão, rapidinho, eu queria pegar seu gancho, Márcio, porque, assim, o Pelé, Casão, o Pelé pegou uma fase que para você que vem depois, você já pega esse momento em que o futebol era grandíssimo e o Brasil era rei porque o Pelé era rei. Mas ele faz a transição do jogo narrado na rádio para o jogo televisionado. O que, obviamente, tem uma transformação não só na forma como as pessoas consomem e acompanham o futebol, mas na forma como cada jogador é acompanhado. Para quem veio depois do Pelé, vocês sentiam uma espécie de preparo de terreno para esse assédio? Ou era mais pressão por vir depois de alguém que, bom, até hoje concordamos todos aqui, inigualável, incomparável. O quanto essa travessia ter sido feita por um dos maiores e esse boom de o Brasil é gigante no futebol e tem uma tradição de jogadores gigantes e agora tem um cara que vai deixar a marca desse país eternamente na história desse esporte, o quanto isso influenciou quem veio depois e a relação de quem veio depois com nós, com os torcedores, com a forma como o futebol é consumido no Brasil e no mundo. Bom, antes eu quero mandar um abraço ao Felipão, fez um trabalho espetacular no Atlético, esse ano, né, ainda não acabou o ano, maravilhoso, sou seu fã, Felipão, você sabe disso, né? Já critiquei, obrigado. Já elogiei, obrigado. Mas num todo, obrigado. Você é um fantástico treinador, isso é indiscutível. O lance é o seguinte, eu acho que se a televisão tivesse aparecido bem antes, eu acho que quem veio depois ia ficar mais confortável. Porque as pessoas iam ver bastante o Pelé, iam ver bastante os outros jogadores e as comparações não iam ser tão constantes, né? Porque aqui no Brasil, sempre que surgia, o Filipão vai saber disso muito bem, sempre que surgia um jogador bom, o novo Pelé. Surgia o novo Pelé. No Santos, então, ficou anos. Qualquer um que surgia era o novo Pelé, novo Pelé, novo Pelé. Era uma carga absurda. Por que acontecia isso? Porque na época do Pelé não tinha a televisão ainda, as transmissões ao vivo, demorava muito tempo e as pessoas não viam toda hora. Então, a impressão era assim, o cara, você vê algumas coisas que ele faz. Então você que fala, jogador, esse aqui que vai surgir no lugar dele, olha que cara bom, o cara fez um gol de cabeça igual o Pelé, é o novo Pelé, tudo era um novo Pelé. Se as pessoas tivessem visto realmente, se a televisão tivesse chegado bem cedo, as pessoas iam perceber que o Pelé era único e os outros que surgiam seria uma injustiça e uma carga muito grande falar, é o novo Pelé, sabe? Porque na minha época, o Filipão um pouco mais velho, vai falar melhor do que eu isso, mas garoto, eu já ouvia sempre novo Pelé, toda hora era o novo Pelé e você queria saber que era o novo Pelé e o cara que segurava essa bomba, e sem dúvida alguma prejudicava o desenvolvimento dele, porque ele não podia errar. Se ele é o novo Pelé, você não pode errar. Se é o novo Pelé, você tem que chutar de esquerda, de direita, cabecear, correr, ter força física. Cara, não dá. Então ninguém é o novo Pelé. Não existe o novo Pelé, existiu o Pelé, né? E pronto. E depois vieram vários jogadores, como o Filipão falou, geniais. Mas geniais, que chegaram bem perto do Pelé. O Messi chega bem perto, o Maradona chega bem perto. Mas e a perna direita dos caras? E o cabeceio deles? E a força física deles? Então, assim, tem que ver que o Pelé, atleta do século, rei do futebol, era um atleta completo. Eu ouvi uma vez alguém falar, eu li alguma coisa que eu concordei plenamente, que era o seguinte, o Pelé era um atleta, ele podia correr 200 metros, ele podia apostar velocidade, ele podia levantar peso, ele podia correr 800 metros, ele podia fazer salto em distância, porque ele era atleta. Eu acho que foi o primeiro atleta no futebol, o cara que virou atleta, porque antes, o jogador de futebol naquela época, como não tinha muito treinamento, era muito na técnica mesmo, um jogo mais cadenciado, mas muita técnica, sabe? Jogadas fáceis, passes bonitos e tal. Depois do Pelé, para tentar marcar o cara, a força física começou a entrar no futebol, foi os europeus. Os europeus treinaram a força física e a tática para parar o Pelé, que a preocupação deles é assim, se a gente jogar com o Brasil com o Pelé, nós vamos perder, então nós temos que arrumar um jeito disso, porque ele era um atleta. Até hoje no futebol, o Filipão que é treinador, ele pode falar melhor, mas eu vou dizer a minha opinião, até hoje, muitos poucos, ou assim, são muitos, mas poucos no número de jogadores que existe, que são atletas. Tem mais jogador de futebol
do que atletas. Aqueles caras que, sabe, vai se preparar, pô, não chuto bem de direita, vai lá, treina. Não, porra, no cabeceio tá mal, pode cruzar pra mim, sabe? Cara preocupado com o desenvolvimento, eu acho que é uma minoria. Deixa eu aproveitar essa oportunidade. Posso falar uma coisa, Daniela? Posso falar só uma coisa? Claro, querido. O Márcio perguntou pro Filipão o que ele via como treinador, a característica principal, né? E eu vou falar como ex-jogador. O cabeceio do Pelé contra a Itália me encantou. Em 70? Em 70. Eu fiquei impressionado com a impulsão, com o tempo que ele ficou no ar e com o tipo de cabeçada que ele deu. Eu tinha só 7 anos. Depois de anos, eu fui me desenvolvendo e eu virei um exímio cabeceador. Um dos meus pontos fortes era o cabeceio, né? E eu tenho aquela imagem, eu sempre tive aquela imagem da cabeça dele pulando atrás do zagueiro, dele cabeceando para o chão, dele saber o tempo da bola. E aquilo ali me ajudou bastante, porque eu era um cabeceador que não dividia com o zagueiro, ou eu cabeceava atrás dele ou eu cabeceava na frente dele. Eu nunca ia pular com o cara, eu ficava esperando para ver que tipo de cruzamento ia ser. E são coisas que o Pelé mostrou, e aprendeu quem quis, porque o Pelé foi jogando e foi dando aula. Como eu falei, ele ensinou tudo para a bola, mas estava ensinando para quem quisesse aprender, né? Sensacional. E estava ali. Felipão, eu sei que você precisa ir, mas eu vi que você tinha algo para falar. Eu só queria, antes de passar a palavra, como ele está online, a assessoria dele está enforcando os nossos editores, Márcio Gomes. Eu quero agradecer encarecidamente a sua presença aqui. Foi uma honra, Felipão, ter você aqui hoje. Eu gostaria de dizer a vocês que o Casagrande está comentando ou está dizendo a vocês são as minhas palavras também, porque todas as situações que o Pelé participava, ele sabia o que estava fazendo, sabia o que ia fazer e onde ia se posicionar, direcionar. E o cabeceio contra a Itália que o Casagrande fala, ele cabeceia de olhos abertos, sabendo onde vai direcionar a bola, sabendo o que vai fazer. Então, hoje, realmente, quando a gente, às vezes, torna-se chato como treinador, eu já não sou mais, torna-se chato porque a gente quer ensinar algumas coisas aos atletas que eles passam por dificuldades, ao chutar de perna esquerda, de perna direita, ou cabeceio, ou deslocamento, e aí a gente vê que alguns realmente não são apenas jogadores de futebol, como está dizendo o Casagrande, não são atletas. O atleta era o Pelé e ninguém vai igualar nunca. Esqueçam, nós não vamos ter essa situação nunca, por todas as qualidades que ele possuía e colocava em campo. E muito mais, gente. A visão do Pelé era algo que a gente não encontra em jogador nenhum. Ele antevia a jogada, ele sabia o que ia acontecer e se preparava para aquilo. Então, é muito difícil acontecer isso nos jogadores de hoje. O assessor de imprensa está nervoso agora com o Filipão, né, Dani? Como, querido? Perdão? O assessor de imprensa está nervoso agora com o Filipão, que falou a beça, exato, mas falou extremamente bem. Eu quero agradecer ao Filipão, à equipe dele, que permitiu que a gente fizesse essa conversa aqui nesse dia de hoje, em que certamente um dos nomes mais celebrados do futebol também está sendo disputado a tapa. Filipão, obrigada. Até a próxima. Agradeço ao seu time. Tchau.